Um chefe da máfia gastou milhões tentando salvar seu filho, mas no final foi uma empregada de limpeza com luvas de borracha amarelas que trouxe o menino de volta à vida. E o que ele fez por ela chocou todo o submundo. Maxwell Thornton desligou o motor de seu Maybach blindado preto em frente à imponente fachada de sua mansão em Chicago. O rugido do motor morreu instantaneamente, mas o barulho dentro de sua cabeça nunca parou. Ele sentou ali por um momento com ambas as mãos apertando o volante de couro, respirando profundamente, tentando atrasar mais alguns segundos antes de entrar na casa que por 2 anos parecia mais um frio mausoléu de mármore do que um lar. Ele afrouxou o colarinho de sua camisa preta, ainda carregando o leve cheiro de pólvora do trabalho da noite, e saiu do carro. Seus passos ecoaram solitários na entrada de pedra. Ele era o homem que tinha tudo. Um império criminoso que controlava metade de Chicago, o medo de cada família rival e uma conta bancária que podia comprar qualquer coisa. Mas cada vez que ele cruzava aquele enorme portão de ferro, ele se sentia o homem mais pobre na terra, porque dentro daquela fortaleza, seu filho de 3 anos, Ethan, não havia falado uma única palavra desde que viu sua mãe ser morta a tiros bem diante de seus olhos 2 anos atrás. E nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar de volta a voz de uma criança quebrada. Se esta história tocar seu coração, clique no botão curtir e compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se e ative o sino de notificação para nunca perder uma história. Porque às vezes os maiores milagres vêm das mãos usando luvas de borracha amarelas. Maxwell empurrou a pesada porta de ferro e entrou no salão principal da mansão. O lustre de cristal brilhava acima, mas não conseguia afastar a atmosfera fria que pairava sobre o lugar. Raymond Collins, sua leal mão direita, já estava esperando em um terno preto perfeitamente ajustado, como fazia todas as noites. O rosto do homem de 50 anos mostrava nenhuma emoção, mas Maxwell podia ler a exaustão em seus olhos. Senhor, tudo está o mesmo, Raymond disse em uma voz baixa e uniforme. O menino não comeu o jantar. Ele apenas conseguiu alguns goles de leite e então sentou-se à janela até que caiu no sono. A enfermeira diz que sua frequência cardíaca está estável, mas seu peso continua caindo. Maxwell não respondeu. Ele havia ouvido relatórios como este centenas de vezes nos últimos 2 anos, e cada vez que eles chegavam aos seus ouvidos, parecia que alguém estava esculpindo em seu peito com uma faca cega. Ele subiu a escada, cada passo pesado como se suas pernas estivessem envoltas em chumbo, passando por pinturas a óleo caras nas paredes, sem lhes poupar um olhar. Quando ele alcançou a porta do quarto principal, ele parou. Aquele quarto havia sido selado por 2 anos, desde aquela noite fatídica, a noite em que tudo na vida de Maxwell desmoronou completamente. Ele fechou os olhos e as memórias voltaram como uma enchente imparável. Aquela noite estava fria também. Assim como esta noite, Melissa, sua esposa, estava saindo do carro em frente à casa com Ethan em seus braços. Ela estava usando seu vestido vermelho favorito, seu cabelo dourado levantado pelo vento, seu sorriso radiante enquanto olhava para seu filho balbuciando suas primeiras tentativas de chamar por sua mãe. Maxwell seguiu atrás, carregando uma sacola de presentes para o primeiro aniversário de Ethan. Ele se lembrou de pensar em quando ensinaria seu filho a andar de bicicleta algum dia. Então os tiros ecoaram. 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros. Tudo aconteceu tão rápido que Maxwell não teve tempo de reagir. Melissa desabou, seu sangue embebendo o tecido vermelho de seu vestido, manchando o chão, manchando o pequeno rosto de Ethan deitado nos braços de sua mãe. O carro preto dos assassinos desapareceu na noite. Maxwell gritou como um animal ferido, segurando sua esposa moribunda, enquanto Ethan sentava-se ao lado deles, com os olhos bem abertos, observando sua mãe desaparecer. Daquela noite em diante, o menino nunca mais abriu a boca para falar outra palavra.
Anthony Ritchie, o chefe da família rival da máfia, havia ordenado o assassinato de Melissa em vingança por Maxwell ter assumido o controle da parte sul da cidade. Ele queria que Maxwell sofresse e ele conseguiu. Maxwell vingou-se. Ele matou 12 dos homens de Ritchie em um mês, incendiou 3 cassinos e 2 armazéns. No entanto, Ritchie continuou a se esconder como um rato. E não importava quantas pessoas Maxwell matasse, ele não conseguia trazer Melissa de volta. Não conseguia fazer Ethan chamá-lo pai nem mais uma vez. Ele havia feito tudo o que podia. Um psicólogo de Ponta de Viena foi trazido por uma taxa de 200 mil US para 2 semanas de tratamento. O homem tentou todos os métodos, desde terapia lúdica até hipnose. Mas Ethan sentou-se lá como uma estátua, seus olhos vazios encarando através de tudo. Um especialista em neurologia de Johns Hopkins voou para Chicago com uma equipe de enfermagem particular e equipamentos que valiam milhões. Eles escanearam seu cérebro, fizeram exames de sangue, mediram as ondas cerebrais, então balançaram a cabeça e disseram que o cérebro do menino era perfeitamente normal. O problema era psicológico, não físico. Uma clínica particular na Suíça levou Ethan por 3 semanas a um custo de 500 mil dólares. Eles usaram ecoterapia, arte-terapia, até mesmo drogas experimentais que não haviam sido aprovadas. Ethan voltou pior do que antes, apavorado com qualquer pessoa de jaleco branco, gritando sempre que via uma agulha. Maxwell até contratou uma equipe de robôs de inteligência artificial do Japão, projetados especificamente para interagir com crianças com autismo e trauma psicológico. Ethan jogou o robô na parede nos primeiros 10 minutos da primeira sessão. No total, Maxwell havia gasto mais de 3 milhões de dólares em 2 anos. 3 milhões de dólares, e nem um único resultado. O último médico que ele viu, um professor renomado de Harvard, olhou-o diretamente nos olhos, disse-lhe para se preparar. O menino talvez nunca mais falasse. Ele havia construído uma parede em torno de sua alma, e ninguém poderia quebrá-la. Maxwell se lembrou de sacar sua arma e apontá-la para a cabeça do professor. Raymond teve que intervir antes que ele puxasse o gatilho. Agora, de pé do lado de fora do quarto de seu filho, Maxwell sentiu aquela familiar impotência surgindo novamente, sufocando sua garganta. Ele era o homem mais poderoso de Chicago, um homem que podia fazer qualquer um se ajoelhar com uma única ligação. No entanto, ele não conseguia fazer seu próprio filho falar uma única palavra para chamá-lo de pai. Victoria Sterling apareceu no fim do corredor assim que Maxwell estava parado do lado de fora da porta de Ethan. O som de seus saltos altos batia em um ritmo constante contra o chão de carvalho, não rápido o suficiente para parecer apressado, nem lento o suficiente para ser julgado preguiçoso. Tudo sobre Victoria era calculado nos mínimos detalhes. Ela se aproximou de Maxwell com um andar gracioso. Seu cabelo castanho escuro preso em um coque impecável, sem um único fio fora do lugar. Um terno preto perfeitamente ajustado, abraçando o corpo esguio da mulher de 45 anos. Sr. Thornton, eu organizei a agenda para a próxima semana. Victoria disse em uma voz quente e medida, destinada apenas a ele. Dr. Peterson virá na terça-feira para o check-up de rotina dos meninos. Quinta-feira há uma reunião com os advogados sobre o processo imobiliário do Norte. E eu cancelei o gala de caridade neste fim de semana porque pensei que você precisava descansar. Maxwell assentiu sem falar, seus olhos ainda fixos na porta de seu filho. Victoria ficou ao lado dele, perto o suficiente para mostrar preocupação, mas longe o suficiente para manter a distância profissional. Ela trabalhava para a família Thornton há 5 anos, desde que Melissa ainda estava viva, e ela se lembrava claramente do primeiro dia em que pisou nesta mansão. Naquela época, Victoria era apenas uma gerente de casa comum, contratada para supervisionar assuntos domésticos, mas desde o primeiro momento em que viu Maxwell Thornton, ela sabia que queria mais. Ele era a personificação do poder, riqueza e perigo, tudo o que a inebriava.
Melissa era o único obstáculo em seu caminho. Uma esposa jovem e bonita, com cabelos dourados, um sorriso inocente, completamente indigna de estar ao lado de um homem como Maxwell, Victoria esperou pacientemente, observando em silêncio, memorizando todos os hábitos de Maxwell, sabendo que ele gostava de café preto sem açúcar pela manhã, gostava de ler notícias financeiras antes do café da manhã, odiava o cheiro de rosas, mas amava Jasmine. Ela se tornou indispensável nesta casa, controlando tudo, desde a agenda do mestre ao menu do jantar, do recrutamento de pessoal às finanças domésticas. Quando Melissa morreu, Victoria teve que lutar para não sorrir. Ela desempenhou o papel de gerente de casa em luto perfeitamente, vestindo preto por 3 meses, acendendo velas memoriais toda semana, até chorando na frente de Maxwell algumas vezes para mostrar simpatia. Mas no fundo, ela sabia que essa era uma oportunidade única na vida. Melissa se foi e Victoria lentamente tomaria seu lugar. Nos últimos 5 anos, Victoria havia expandido constantemente seu poder dentro da casa. Ela demitiu os velhos empregados que haviam sido leais a Melissa, substituindo-os por pessoas que ela pessoalmente selecionou. Ela controlava quem era permitido entrar, quem era permitido ver o mestre. Até mesmo os médicos e especialistas que tratavam Ethan tinham que passar por ela primeiro. Victoria se via como a verdadeira senhora da mansão Thornton, faltando apenas uma aliança para legitimar sua posição. Ela observou Maxwell parado como uma estátua do lado de fora da porta de seu filho e sentiu um lampejo de irritação. Ele se importava demais com aquela criança muda. Se fosse Victoria, ela teria enviado Ethan para uma instituição mental há muito tempo e começado uma nova vida. Mas ela sabia que não podia dizer isso em voz alta. Pelo menos não ainda. Você precisa descansar, Victoria disse gentilmente, estendendo a mão para tocar o braço de Maxwell. Preparei um banho quente e vinho tinto em seu quarto. Deixe-me cuidar de tudo aqui. Maxwell retirou o braço do alcance dela, um movimento gentil, mas firme o suficiente para ela entender o limite. Eu vou verificar Ethan primeiro, ele disse, empurrando a porta e entrando no quarto de seu filho, deixando Victoria parada sozinha no corredor, enquanto o sorriso lentamente desaparecia de seus lábios. Ela observou as costas de Maxwell e apertou as mãos com força. Paciência, Victoria disse a si mesma. Ela havia esperado 5 anos. Ela poderia esperar mais alguns. Mais cedo ou mais tarde, Maxwell perceberia que Victoria era a mulher que realmente merecia estar ao lado dele, não uma esposa morta ou uma criança muda. Mais cedo ou mais tarde, a posição de senhora da mansão Thornton pertenceria a ela. Mais de 20 milhas ao sul da mansão Thornton, na parte mais degradada de Chicago, onde nem a polícia hesita em ir depois do anoitecer. Charlotte Hayes estava ajoelhada no chão, limpando o sangue que sua mãe acabara de tossir. Seu apartamento barato ficava no 5º andar de um prédio em decadência, sua escadaria cheirando a urina e suas paredes soltando tinta e lascas quebradiças. Esta noite, o frio de Chicago cortava até o osso, mas o aquecedor estava quebrado desde o mês passado e Charlotte não tinha dinheiro para consertá-lo. Tudo o que ela podia fazer era empilhar cobertores extras em sua mãe e rezar para que ela sobrevivesse à noite. Dorothy Hayes estava deitada na cama gasta, seu corpo tão magro que cada costela podia ser contada sob sua pele enrugada. Ela tinha apenas 58 anos, mas parecia mais perto de 70, enquanto o câncer de pulmão roía seu corpo dia após dia. O médico disse que ela tinha cerca de 6 meses de vida sem cirurgia. Mas a operação custava 500 milhões, um número que Charlotte não podia nem sonhar, nem mesmo se trabalhasse sua vida inteira. Mãe, tome seu remédio, Charlotte disse suavemente enquanto levantava a cabeça de sua mãe e pressionava o comprimido para a dor em seus lábios. Dorothy abriu os olhos e olhou para sua filha com uma expressão pesada de culpa. Minha filha, me desculpe.
Ela sussurrou em uma voz rouca e quebrada. Eu arrastei você comigo. Você deveria estar na escola. Você deveria ter tido uma vida melhor do que esta. Charlotte apertou a mão de sua mãe e segurou as lágrimas. Ela tinha 27 anos. Ela deveria estar em seu último ano na faculdade de professores. Ela deveria estar se preparando para um futuro brilhante na profissão que sempre sonhou. Mas a vida não lhe deu essa chance. Ela havia sido forçada a abandonar os estudos 3 anos antes, quando sua mãe adoeceu, e desde então ela havia pegado todos os empregos que podia encontrar, lavando pratos em restaurantes, limpando escritórios, servindo bebidas em bares, lavando roupas para estranhos. Agora ela trabalhava 3 empregos por dia, limpando para uma empresa de zeladoria pela manhã, servindo mesas em um restaurante à tarde, lavando pratos em um restaurante italiano à noite. No total, ela ganhava cerca de $2.000 por mês, com $1.500 indo para o aluguel e a medicação de sua mãe, deixando $500 para comida e despesas básicas de vida. Sua dívida médica já havia subido para $200.000 e continuava a inchar como um balão prestes a estourar. Charlotte sabia que mesmo que trabalhasse até a morte, ela nunca pagaria tudo. Mas ela não tinha outra escolha. Ela olhou para suas próprias mãos, ásperas e rachadas pela exposição constante a produtos químicos de limpeza, e de repente se lembrou das mãos de seu padrasto anos atrás. Aquelas mãos grandes e peludas que a haviam espancado durante 8 anos de infância. Sua mãe se casou novamente quando Charlotte tinha 10 anos, um ano depois que seu pai biológico morreu em um acidente de trabalho. O homem com quem sua mãe se casou, Frank, era um alcoólatra violento que batia em sua esposa e filha como se fosse rotina. Charlotte se lembrava de se esconder no armário à noite, cobrindo os ouvidos para não ouvir os gritos dele, indo para a escola de manhã com hematomas escondidos sob mangas compridas, sendo levada ao hospital com costelas quebradas ou braços deslocados enquanto sua mãe mentia e dizia que a menina havia caído da escada. A longa cicatriz nas costas de Charlotte era um lembrete da noite em que ele a chicoteou com um cinto de couro até que sua pele se abrisse porque ela havia quebrado seu copo de cerveja. Ela tinha 14 anos então. O padrasto partiu quando Charlotte tinha 18 anos, depois de drenar as poucas economias de sua mãe e deixar para trás uma montanha de dívidas. Mas as cicatrizes no corpo de Charlotte e em sua alma nunca desapareceram. Ela tinha medo de homens, medo de gritar, medo do escuro e, mais do que tudo, ela entendia a dor de crianças feridas melhor do que ninguém. Foi por isso que ela sonhou em se tornar professora, para poder ajudar crianças como a que ela uma vez foi. Mas esse sonho agora parecia tão distante quanto as estrelas no céu noturno de Chicago. Charlotte levantou-se quando viu que sua mãe havia adormecido. Ela caminhou até a janela e olhou para a rua escura abaixo, onde alguns sótãos se aglomeravam nos cantos e o uivo de uma sirene de polícia ecoava em algum lugar distante. Amanhã ela iria a uma entrevista para um novo emprego, uma posição de zeladoria em uma mansão nos ricos subúrbios do norte da cidade. O pagamento era 3 vezes maior do que o usual, mas exigia morar no local e obedecer a regras estritas. Charlotte não sabia quem era o dono da mansão, e ela não se importava. Ela apenas sabia que precisava de dinheiro, muito dinheiro, para salvar sua mãe, e ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para conseguir isso. Deus, por favor, me ajude. Charlotte sussurrou na escuridão antes de puxar o fino cobertor sobre seus ombros e sentar-se na cadeira ao lado da cama de sua mãe, preparando-se para uma longa e insone noite. Charlotte estava diante dos enormes portões de ferro da mansão Thornton e sentiu seu coração batendo forte contra suas costelas. Ela havia pegado 3 ônibus e passado quase 2 horas para chegar ali do lado sul. A mansão em frente a ela era maior do que qualquer coisa que ela já tinha visto em sua vida, com colunas de mármore branco, um telhado de telhas pretas brilhantes
e vastos jardins aparados com perfeição. Charlotte respirou fundo e apertou a campainha. Os portões se abriram lentamente e ela entrou carregando uma mochila velha que continha algumas trocas de roupa e uma fotografia de sua mãe. Um homem de terno preto a cumprimentou na entrada principal e a conduziu pelo grande salão, onde lustres de cristal cintilavam ao longo de longos corredores ladeados por caras pinturas a óleo, e para um pequeno quarto nos fundos da mansão. Victoria Sterling já estava esperando ali com uma pasta nas mãos, seus olhos afiados varrendo Charlotte da cabeça aos pés. "Você é Charlotte Hayes", Victoria disse em uma voz plana e sem emoção enquanto lia da pasta. 27 anos, sem diploma universitário, sem experiência trabalhando para lares de elite, morando no lado sul. Charlotte assentiu e lutou para não deixar sua voz tremer. "Sim, senhora. Eu trabalhei em limpeza por 3 anos. Posso fazer qualquer trabalho que me atribuir." Victoria colocou a pasta no chão e se levantou, circulando Charlotte como um gavião estudando sua presa. "Ouça com atenção, garota. Nesta casa temos regras muito estritas, e se você quebrar até uma delas, será demitida imediatamente sem receber um único dólar. Primeiro, você não tem permissão para perguntar nada sobre o mestre ou seu trabalho. Segundo, você não tem permissão para olhar diretamente nos olhos do mestre quando ele fala com você. Terceiro, você não tem permissão para falar com o mestre, a menos que ele se dirija a você primeiro. Quarto, você não tem permissão para pisar no segundo andar, onde ficam o quarto do mestre e o quarto do jovem mestre, a menos que você receba uma ordem direta minha. Quinto, você não tem permissão para divulgar nada que você veja ou ouça nesta casa para ninguém de fora. Você entende?" Charlotte engoliu e assentiu. "Sim, senhora, eu entendo." Victoria abriu um armário e tirou um uniforme azul claro e um par de luvas de borracha amarelas brilhantes. "Este é o seu uniforme", Victoria disse, jogando as roupas nos braços de Charlotte. "Você vai usá-lo todos os dias das 6 da manhã até as 10 da noite. Você deve usar estas luvas sempre que trabalhar, porque o mestre odeia ver as mãos dos empregados tocando seus pertences. Seu quarto fica no porão, no fim do corredor à esquerda. Seu salário mensal é de $6.000, pago no final de cada mês. Se você se sair bem, pode haver bônus. Se não, você já sabe o caminho de volta para o portão." Charlotte abraçou o uniforme e as luvas amarelas contra o peito como se fossem tesouros. $6.000 por mês, 3 vezes o que ela ganhava de todos os seus 3 empregos combinados. Com aquele dinheiro, ela poderia pagar lentamente a dívida do hospital e talvez até economizar para a cirurgia de sua mãe. "Obrigada", Charlotte disse com profunda gratidão. "Prometo que não vou desapontá-la." Victoria olhou para ela friamente. "Não me agradeça ainda", ela disse. "Muitas pessoas vieram aqui e foram embora em menos de uma semana porque não conseguiam lidar com a pressão. Nosso mestre é um homem muito exigente e esta casa guarda mais segredos do que você pensa. Espero que você seja inteligente o suficiente para saber o que olhar e o que fechar os olhos." Charlotte baixou a cabeça e não disse mais nada. Ela não se importava quem o mestre era ou quais segredos a casa guardava. Ela só precisava trabalhar, ganhar dinheiro e salvar sua mãe. Era tudo o que importava para ela agora. Victoria conduziu Charlotte até o porão e mostrou-lhe um quartinho com uma única cama, um velho guarda-roupa de madeira e uma lâmpada amarela fraca. O quarto não tinha janelas e parecia úmido, mas ainda era muito melhor do que o apartamento de favela no lado sul. Charlotte colocou sua mochila na cama e olhou para as luvas de borracha amarelas em suas mãos. Ela não sabia que essas luvas mudariam sua vida para sempre. Ela também não sabia que no segundo andar desta mansão, um menino de 3 anos estava encolhido no canto de um quarto escuro, esperando por um milagre que ninguém acreditava que viria. Uma semana se passou desde que Charlotte começou a trabalhar na mansão Thornton. Ela havia se ajustado gradualmente ao ritmo duro da vida ali, acordando às 5 da manhã para preparar seus suprimentos,
começando a limpeza às 6 e terminando seu trabalho às 10 da noite. As luvas de borracha amarelas haviam se tornado parte de seu corpo, usadas da manhã à noite até que ela quase esquecera a sensação da pele nua tocando qualquer coisa. Charlotte trabalhava duro e em silêncio. Ela seguiu todas as regras que Victoria estabeleceu, não perguntando nada, não olhando nada, não falando com ninguém a menos que fosse absolutamente necessário. Ela havia visto o mestre Maxwell Thornton algumas vezes à distância. Um homem alto com olhos frios como gelo e um andar cheio de autoridade, mas ela nunca chegara mais perto do que 3 metros. Naquela noite, enquanto Charlotte limpava o corredor do primeiro andar, ela ouviu um som estranho vindo da escada. Ela parou e ouviu. Era choro, não um choro alto, mas um soluço sufocado e abafado, como se alguém estivesse forçando a dor para dentro da garganta. Charlotte sabia que não tinha permissão para ir ao segundo andar, mas suas pernas pareciam ter vontade própria, levando-a passo a passo escada acima em direção ao som. O corredor do segundo andar estava escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas de parede amarelas. Charlotte caminhou pelo corredor, o choro ficando mais claro, até que ela parou diante de uma porta ligeiramente aberta no final. Ela sabia que este era o quarto do jovem mestre, o quarto que Victoria havia estritamente proibido que ela se aproximasse. Mas aquele choro cru e desesperado, não a deixaria ir embora. Charlotte espiou pela fresta da porta e sentiu seu coração apertar. O vasto quarto estava cheio de brinquedos caros, de carros de controle remoto a robôs inteligentes, de ursos de pelúcia gigantes a conjuntos de Lego, todos intocados. E no canto mais distante, debaixo de uma grande janela com vista para o jardim, um menininho sentava-se encolhido, abraçando os joelhos. Ele tinha cabelos loiros pálidos e pele branco-azulada, grandes olhos redondos que pareciam vazios como poços sem fundo, e ele estava chorando sem fazer barulho. Lágrimas escorriam por suas bochechas, seus lábios apertados, seu pequeno corpo tremendo enquanto nenhum único som escapava. Charlotte sentiu seus joelhos cederem. Ela conhecia aquele olhar, ela conhecia aquela postura encolhida. Ela conhecia a sensação de chorar sem ousar gritar alto. Aquela era ela, 20 anos atrás, sentada no canto de um armário depois que seu padrasto a espancou, agarrando os joelhos e rezando para que a dor passasse. A pequena Charlotte daquela época e o pequeno Ethan agora, 2 crianças de mundos diferentes, mas compartilhando a mesma dor, a dor de almas tão profundamente feridas que não podiam nem abrir a boca para pedir ajuda. Charlotte queria correr e abraçar o menino. Queria dizer a ele que ela entendia tudo. Mas ela sabia que não podia. Ela era apenas uma zeladora. Ela não tinha o direito de tocar o jovem mestre. Ela seria demitida imediatamente se alguém a encontrasse parada ali. Mas assim que Charlotte se virou para sair, Ethan de repente levantou a cabeça, seus olhos fixos na fresta da porta onde ela estava. Por um momento, seus olhares se encontraram. Os olhos de uma mulher de 27 anos que havia sobrevivido ao inferno, e os olhos de um menino de 3 anos preso em um inferno próprio. Charlotte não sabia se o menino realmente a viu, mas ela jurou que encontraria uma maneira de ajudá-lo, de um jeito ou de outro, mesmo que isso custasse seu emprego, porque ninguém merecia suportar tal solidão, muito menos uma criança. Nos dias que se seguiram àquela noite, Charlotte calmamente começou a se aproximar de Ethan à sua própria maneira. Sempre que ela limpava o corredor do primeiro andar perto da escada, ela cantarolava suavemente as canções de ninar que sua mãe costumava cantar para ela. Ela não cantava alto, apenas o suficiente para o som subir para o segundo andar, o suficiente para que algum pequeno par de ouvidos ouvisse. Então, um dia, enquanto Charlotte limpava as escadas, ela viu uma pequena figura parada no topo, olhando para baixo. Ethan estava lá,
segurando um ursinho de pelúcia contra o peito, seus olhos arregalados fixos nela sem piscar. Charlotte não se aproximou. Ela apenas sorriu e continuou cantando, continuou limpando como se nada de incomum estivesse acontecendo. No dia seguinte, Ethan ficou um passo mais perto. No dia seguinte, ele sentou-se no degrau superior, e assim foi, dia após dia, a distância entre eles diminuindo, até que Ethan estava sentado a poucos passos de distância, ouvindo-a cantar e observando seu trabalho. Charlotte contou-lhe histórias. Histórias sobre um coelho branco que podia voar, sobre um ursinho de pelúcia com poderes mágicos que podia curar qualquer ferida, sobre um jogo de médico que ela costumava brincar sozinha quando criança para esquecer os espancamentos. Ethan não falava, mas seus olhos não estavam mais vazios como antes. Uma pequena centelha de luz estava lentamente começando a brilhar dentro deles. Naquela tarde, enquanto Charlotte limpava o quarto principal, tarefa que raramente lhe era atribuída, ela ouviu o som de pequenos passos correndo pelo corredor. Ela se virou e viu Ethan parado na porta, segurando um estetoscópio de brinquedo vermelho em sua mão. O menino olhou para ela com uma expressão suplicante, então apontou para a cama grande e fez um movimento para que ela se deitasse. Charlotte entendeu imediatamente o que ele queria. Ele queria brincar de médico, o jogo de que ela havia falado em suas histórias. Seu coração disparou porque ela sabia que isso era uma violação grave. Deitar-se na cama do mestre era uma ofensa imperdoável. Mas quando ela olhou nos olhos de Ethan, olhos que pela primeira vez tinham vida após 2 anos de silêncio, ela não pôde recusar. Charlotte deitou-se na enorme cama coberta por lençóis brancos imaculados, ainda vestindo seu uniforme azul claro e as luvas de borracha amarelas manchadas de espuma de sabão. Ela fechou os olhos e fingiu dormir, deixando Ethan explorar seu jogo livremente. O menino subiu na cama com a seriedade de um médico de verdade, colocou o estetoscópio de brinquedo nas costas de Charlotte e começou a movê-lo lentamente. Charlotte sussurrou com uma voz fraca. Dr. Ethan, meu coração está saudável? Está triste ou feliz hoje? Ela não esperava uma resposta. Ela só queria criar um espaço seguro onde o menino pudesse ser ele mesmo. Nenhum dos dois sabia que Maxwell Thornton havia chegado em casa mais cedo do que o normal. Ele acabara de terminar uma reunião tensa com seus parceiros e queria descansar. Enquanto ele subia as escadas para o segundo andar, ele notou a porta de seu quarto ligeiramente aberta e instintivamente levou a mão às costas para segurar a arma escondida sob seu paletó. Ele moveu-se em direção à porta, seu coração batendo forte, preparado para o pior, mas o que ele viu o fez congelar no lugar. Em sua cama de milhões de dólares, uma jovem mulher em uniforme de zeladora deitada de bruços, luvas de borracha amarelas brilhantes descansando contra os lençóis brancos imaculados em um contraste tão gritante que parecia irreal. E ao lado dela, seu filho Ethan, a criança que não permitia que ninguém o tocasse por 2 anos, estava brincando de médico com uma expressão tão séria que era quase cativante. O menino moveu o estetoscópio de brinquedo ao longo de suas costas, então fez algo que Maxwell não via há 2 anos. Ethan gentilmente acariciou o ombro dela e assentiu, como se anunciasse o resultado de um exame. Tudo melhor, o menino sussurrou, sua voz rouca pelo longo desuso, mas clara o suficiente para Maxwell ouvir cada palavra. Tudo melhor. Maxwell sentiu suas pernas cederem e teve que agarrar o batente da porta para não cair. Seu filho acabara de falar. Após 2 anos de silêncio, após milhões de dólares gastos com os melhores especialistas do mundo, e ninguém conseguir. E você, uma zeladora. O que você fez? Naquele momento, Ethan levantou a cabeça e viu seu pai parado na porta. Os olhos do menino não estavam mais cheios de medo como antes. Em vez disso, havia um calor que Maxwell pensou ter perdido para sempre. Papai, Ethan chamou, sua voz tremendo, mas orgulhosa. Ela estava doente, eu a curei. Maxwell Thornton
O chefe da máfia que fazia toda Chicago tremer, o homem que nunca havia derramado uma lágrima na frente de ninguém, desabou e chorou como uma criança ali mesmo na soleira de seu próprio quarto. Charlotte ouviu o soluço sufocado e se endireitou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. Quando ela viu Maxwell Thornton parado na porta com o rosto encharcado de lágrimas, o sangue em suas veias pareceu congelar. Estou morta, pensou ela. Deitei na cama do mestre. Quebrei a regra mais séria. Serei demitida. Ou pior, neste mundo ela tinha ouvido sussurros de que seu empregador não era um homem comum. Charlotte pulou da cama e desabou de joelhos aos pés de Maxwell. Sua cabeça curvada tão baixo que quase tocava o chão, seu corpo inteiro tremendo além do controle. Por favor, me perdoe, ela disse em meio a soluços quebrados. Sinto muito. Eu sei que estava errada. Eu não deveria ter estado aqui. Eu não deveria ter tocado sua cama. Por favor, não me demita. Eu preciso deste emprego. Minha mãe está muito doente. Por favor, senhor. As lágrimas de Charlotte respingaram no chão de mármore gelado. Ela não ousava levantar a cabeça para olhar para seu empregador, com medo de ver raiva queimando em aqueles olhos frios. Ela esperou por gritos. Ela esperou pela ordem para jogá-la para fora. Ela esperou por qualquer punição que estivesse por vir. Em vez disso, ela ouviu uma voz rouca e áspera acima dela. Levante-se! Charlotte não se moveu. Eu disse levante-se, Maxwell repetiu, sua voz não zangada como ela esperava, mas cheia de algo que ela não conseguia nomear. Charlotte lentamente se levantou sobre pernas trêmulas, ainda sem ousar encontrar seu olhar. Ela sentiu a grande mão de Maxwell segurar seu queixo e levantá-lo, forçando-a a encará-lo. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas não havia fúria neles, apenas choque. E algo que parecia dolorosamente como esperança. O que você fez com meu filho? Maxwell perguntou, sua voz tremendo. Por 2 anos. 2 anos ele não falou uma única palavra. Gastei milhões de dólares nos melhores especialistas do mundo. E ninguém conseguiu. E você, uma zeladora, o que você fez? Charlotte engoliu em seco, seu coração batendo descontroladamente em seu peito. Ela não sabia como explicar porque ela não entendia totalmente a si mesma. Eu apenas cantei para ele. Charlotte começou, suas palavras tropeçando. Na semana passada, eu acidentalmente o ouvi chorando em seu quarto. Eu o vi encolhido sozinho no canto e eu me lembrei de mim mesma quando eu era pequena. Eu era uma criança assim também, sentada sozinha no escuro, assustada e solitária. Ninguém entendendo, ninguém ouvindo. Eu sabia que não tinha permissão para me aproximar dele, mas não podia ignorar. Comecei a cantar enquanto limpava as escadas. Canções de ninar que minha mãe costumava cantar para mim. Não me aproximei dele. Eu apenas cantei e esperei. Então ele se aproximou sozinho, pouco a pouco, um passo a cada dia. Charlotte fez uma pausa para recuperar o fôlego. Suas mãos enluvadas apertaram-se fortemente. Eu contei a ele histórias, ela continuou. Histórias sobre bichos de pelúcia que podiam falar. Sobre o jogo de médico que eu costumava brincar sozinha quando era pequena para esquecer. Para esquecer os espancamentos. Ele não disse nada, mas ele ouviu. Eu vi seus olhos mudarem. Eu o vi começar a confiar em mim. E hoje ele entrou neste quarto enquanto eu estava limpando. Ele tinha o estetoscópio de brinquedo e queria brincar de médico. Eu sabia que não deveria deitar na sua cama, mas não pude recusá-lo. Não pude recusar aqueles olhos. Sinto muito mesmo. Maxwell soltou o queixo de Charlotte e recuou. Ele se virou para olhar para Ethan, que ainda estava perto da cama, segurando o estetoscópio de brinquedo, com os olhos fixos no pai, com medo ansioso. Como se preocupado que seu pai machucasse a mulher gentil, o chefe da máfia sentiu o peito rasgar. Por anos, ele tentou usar dinheiro para resolver tudo.
Ele acreditava que dólares podiam comprar qualquer coisa, da vida ao poder, da lealdade ao medo. Mas descobriu-se que o que seu filho precisava não eram médicos caros ou máquinas avançadas. Era um coração que pudesse entender. Alguém que havia suportado dor semelhante e sabia como curar sem força. Maxwell voltou-se para Charlotte. Ela estava lá em suas luvas de borracha amarelas manchadas de espuma de sabão, seu uniforme amassado da cama, seu cabelo solto e emaranhado, seus olhos vermelhos de chorar. Ela não era delicadamente bonita como Melissa. Não era elegante e refinada como Victoria. Ela era apenas uma garota comum dos cortiços do lado sul, com mãos calejadas e um passado cheio de cicatrizes. No entanto, ela havia feito o que todo o seu império não conseguia. "Qual é o seu nome?" Maxwell perguntou. "Charlotte, senhor. Charlotte Hayes." Maxwell assentiu e disse palavras que Charlotte não podia acreditar que estava ouvindo. "Obrigado, Charlotte. Obrigado por trazer meu filho de volta para mim." Naquela noite, Maxwell não conseguiu dormir. Ele sentou-se sozinho em seu escritório particular, o copo de uísque em sua mão há muito tempo frio sem que ele desse um único gole. A imagem de Ethan chamando papai se repetia em sua mente como um filme que se recusava a desligar. Ele pegou o telefone e ligou para Raymond. Sua voz era baixa e decisiva como sempre, embora fosse quase 3 da manhã. "Preciso de tudo sobre Charlotte Hayes, a nova zeladora. Tudo. Desde sua data de nascimento até seu histórico familiar. Desde sua educação até suas finanças. Quero o relatório em minha mesa antes das 8 da manhã." Raymond não perguntou por quê, porque ele sabia que seu empregador nunca fazia nada sem propósito. Na manhã seguinte, às 7h45 em ponto, Raymond estava na porta do escritório de Maxwell com uma pasta grossa nas mãos. Maxwell fez um gesto para ele sentar e começou a ler página por página. Quanto mais ele lia, mais escuros seus olhos se tornavam, sua mão apertando os papéis até que as pontas amassassem. Charlotte Hayes, nascida em 12 de março, 27 anos de idade. Pai biológico Thomas Hayes, trabalhador de uma fábrica de aço. Morreu em um acidente de trabalho quando Charlotte tinha 10. Mãe Dorothy Hayes casou-se novamente um ano depois com Frank Morrison, um alcoólatra desempregado com um histórico de violência doméstica. Registros hospitalares mostraram que Charlotte foi admitida 3 vezes entre as idades de 11 e 14, primeiro por costelas quebradas, segundo por um braço deslocado, terceiro por uma lesão na cabeça. Todos foram relatados como acidentes domésticos, mas os médicos assistentes haviam notado suspeita de abuso doméstico. Maxwell virou a próxima página e viu fotografias do arquivo médico. Hematomas cobrindo o corpo de uma menininha, longas cicatrizes em suas costas como marcas deixadas por um chicote. A raiva surgiu em seu peito, seu punho cerrado até suas unhas cravarem em sua pele. Ele era um homem que havia matado sem hesitação, que havia ordenado a execução de dezenas de inimigos sem um pingo de arrependimento. No entanto, ver essas imagens o fez querer encontrar Frank Morrison e dar um tiro na cabeça dele. "Onde está o padrasto agora?" Maxwell perguntou a Raymond com uma voz gelada. "Foi embora há 9 anos, senhor," Raymond respondeu. "Ele esgotou as economias de Dorothy e deixou para trás uma montanha de dívidas. Seu paradeiro atual é desconhecido. Ele pode ter morrido de alcoolismo ou estar vagando em algum lugar nas ruas." Maxwell assentiu e continuou lendo. Charlotte se formou no ensino médio com excelentes notas e foi aceita na Illinois Teachers College com uma bolsa parcial. Ela estudou até seu 3º ano, então foi forçada a abandonar os estudos quando sua mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão estágio 3. Desde então, ela teve 17 empregos diferentes, desde lavar pratos a trabalhar como bartender, de lavar roupa para outros a trabalho de zeladoria. Sua renda mensal média era de cerca de $2.000, enquanto o aluguel e os custos de medicação para sua mãe totalizavam $1.500. Sua dívida médica atual
era de 213 mil dólares e aumentava cada mês. Dorothy Hayes foi diagnosticada com uma estimativa de 6 meses de vida sem cirurgia, com o procedimento custando aproximadamente 500 mil dólares. Maxwell fechou o arquivo e sentou em silêncio por um longo tempo. A vida desta jovem mulher era uma longa cadeia de dor e infortúnio que mesmo ele, um homem que havia visto todos os cantos escuros do submundo, achou impressionante. Ela havia sobrevivido ao inferno sem perder sua compaixão. Ela ainda podia ver a dor nos olhos de uma criança estranha e dar seu tempo para curá-la. Ele se levantou e dirigiu-se à porta. "Chame-a ao meu escritório", ele ordenou a Raymond. Meia hora depois, Charlotte estava fora do escritório de Maxwell, com o coração batendo forte. Ela não havia dormido a noite toda, consumida pelo medo sobre o que seu empregador faria depois do que havia acontecido no dia anterior. Victoria a havia olhado com ódio aberto enquanto a conduzia até ali, e Charlotte sabia que a gerente da casa estava esperando por sua demissão. Charlotte entrou e permaneceu imóvel como uma ré, aguardando o julgamento. Maxwell sentou-se atrás da enorme mesa de carvalho, seus olhos afiados a estudando sem piscar. Ele fez um gesto para ela sentar na cadeira à sua frente e Charlotte obedeceu, embora suas pernas tremessem tanto que ela quase caiu. "Eu investiguei você", Maxwell disse bruscamente. "Eu sei sobre seu pai, seu padrasto e tudo o que você passou. Também sei sobre sua mãe e a dívida do hospital." Charlotte sentiu seu rosto queimar de vergonha e raiva. Ela não gostava que alguém invadisse seu passado doloroso assim, mas ela não tinha o direito de protestar. Ela era apenas uma zeladora, e ele era o mestre, um homem que podia esmagar sua vida com um único telefonema. "Eu tenho uma proposta para você", Maxwell continuou. "Eu quero que você se torne a principal cuidadora de Ethan, não uma zeladora, não uma serva, uma cuidadora, um salário mensal de 20 mil dólares, mais de 3 vezes o que você ganha agora. Além disso, vou pagar toda a dívida médica de sua mãe e cobrir o custo de sua cirurgia. Ela será transferida para o melhor hospital de Chicago e tratada pelos melhores médicos." Charlotte pensou ter ouvido errado. Ela sentou lá, olhando para Maxwell com a boca aberta, como se ele tivesse acabado de falar uma língua estrangeira. "Por que, Betty?" ela perguntou, a única pergunta em sua mente escapando. "Por que você está fazendo tudo isso por mim?" Maxwell olhou diretamente em seus olhos e pela primeira vez ela viu algo suave naquelas profundezas frias. "Porque você fez o que meus milhões não puderam fazer", ele disse. "Você trouxe meu filho de volta dos mortos. Para mim, isso não tem preço." Victoria Sterling estava atrás da cortina de veludo no corredor, testemunhando a conversa inteira entre Maxwell e Charlotte através da porta ligeiramente aberta do escritório. Ela não conseguiu ouvir cada palavra claramente, mas viu o suficiente para entender o que estava acontecendo. Ela viu Maxwell olhar para Charlotte com uma expressão que ele não havia dado a ninguém desde que Melissa morreu. Ela viu a maneira como ele se inclinou para a frente ao falar com a garota, como se cada palavra que Charlotte dissesse importasse. Ela viu Charlotte sair do quarto com lágrimas no rosto, mas eram lágrimas de felicidade, não de medo. E ela sabia que a posição que ela havia cuidadosamente construído para si mesma, ao longo de 5 longos anos, agora estava sob séria ameaça. No dia seguinte, a notícia da promoção de Charlotte de zeladora a cuidadora de Ethan se espalhou pela mansão como fogo. Victoria teve que cerrar os dentes e anunciá-la à equipe sob ordens de Maxwell, e cada palavra que ela pronunciava parecia engolir veneno. "Quem essa garota pensa que é?" Victoria pensou enquanto observava Charlotte mover seus pertences do quarto do porão para um quarto luxuoso bem ao lado do de Ethan, no 2º andar. Uma garota dos cortiços do lado sul, sem educação, sem histórico, sem elegância, de repente tratada como uma convidada de honra apenas porque fez a criança muda falar algumas palavras. Victoria não acreditava em milagres. Ela acreditava que Charlotte estava jogando um jogo sujo,
talvez seduzindo o mestre, talvez usando a criança para subir mais alto. O que quer que fosse, Victoria jurou que exporia a verdadeira face da garota e a expulsaria desta casa. Ela começou sua campanha silenciosamente e com cálculo. Ela convocou cada empregado em particular para seu quarto e plantou sementes de suspeita em suas mentes. Você sabe de onde aquela garota Charlotte vem? Victoria sussurrou para a cozinheira. Ela é do lado sul, o distrito do crime e das drogas de Chicago. Quem sabe que tipo de histórico ela pode ter? Quem sabe o que ela está tramando nesta casa? Para o jardineiro, Victoria disse ter ouvido rumores de que Charlotte uma vez trabalhou em bares entretendo homens por dinheiro. Para as empregadas, ela sugeriu que Charlotte estava deliberadamente tentando seduzir o mestre para se tornar a nova senhora da mansão. Os rumores se espalharam como um vírus, e em pouco tempo, Charlotte começou a sentir a mudança na atitude de todos. Pessoas que antes sorriam para ela agora se viravam quando ela passava. Aqueles que haviam falado gentilmente agora se calavam e a olhavam com desprezo. Suas refeições na cozinha eram sempre deixadas frias ou faltavam pratos. Sua roupa era devolvida atrasada ou amassada. Charlotte não entendia o que estava acontecendo. Ela pensou que talvez tivesse feito algo errado sem saber. Sempre que perguntava, ninguém respondia. De longe, Victoria observava e sorria em triunfo. Ela sabia que o isolamento lentamente erodiria o espírito de Charlotte, faria a garota se sentir indesejada e, eventualmente, ir embora por conta própria. Mas o que mais irritava Victoria era que, apesar do maltratamento, Charlotte não desistia. A garota ainda acordava cedo todos os dias, ainda cuidava de Ethan com devoção, ainda sorria gentilmente para o menino como se nada estivesse errado. E Ethan, a criança que Victoria havia tentado por 2 anos se aproximar sem sucesso, agora se agarrava a Charlotte como uma sombra. Ele falava com ela, ria com ela, até permitia que ela o segurasse. Coisas que ele nunca havia feito com mais ninguém na casa, incluindo Victoria, isso adicionava lenha à fogueira de ciúmes queimando dentro dela. Victoria percebeu que rumores e isolamento não eram suficientes para afastar Charlotte. Ela precisava de algo mais forte, um golpe decisivo que pudesse destruir a garota completamente. E quando o olhar de Victoria caiu sobre o relógio Rolex banhado a ouro na penteadeira do quarto principal, o relógio que Melissa havia dado a Maxwell no dia do casamento, uma ideia sombria começou a tomar forma em sua mente. As semanas que se seguiram se tornaram o tempo mais milagroso que a mansão Thornton conhecera desde que Melissa faleceu. Ethan era como uma flor murcha que finalmente recebeu água, e dia após dia ele abria novas pétalas que deixavam todos que testemunhavam em admiração silenciosa. De uma criança silenciosa que só sabia se encolher no canto de um quarto escuro, Ethan agora corria pela casa. Seu riso claro ecoando pelos corredores que haviam uma vez sido tão frios quanto um mausoléu. Ele começou a falar mais a cada dia, de palavras únicas a frases curtas, depois a perguntas sem fim, assim como qualquer outra criança normal de 3 anos. Charlotte, por que o céu é azul? Charlotte, qual o nome daquele pássaro? Charlotte, quando podemos brincar de médico novamente? Cada pergunta que Ethan fazia era um presente inestimável para aqueles que haviam suportado seu silêncio aterrorizante por 2 longos anos. Charlotte passava quase todo o seu tempo ao lado de Ethan. Ela lia para ele antes de dormir, ensinava-o a desenhar formas bobas com lápis de cor, levava-o ao jardim para mostrar-lhe os nomes de flores e borboletas que passavam voando. Ela nunca o forçava a fazer nada, nunca levantava a voz quando ele era travesso, nunca o deixava se sentir abandonado nem por um único momento. E Ethan retribuía esse amor com devoção absoluta. Ele seguia Charlotte como uma sombra, segurava sua mão aonde quer que fossem e chamava seu nome centenas de vezes por dia, como se com medo de que ela pudesse desaparecer se ele não o fizesse. Maxwell observava tudo isso à distância. Ele não falava muito,
Não interferia em como Charlotte cuidava de Ethan. Ele simplesmente ficava em algum lugar tranquilo e observava. Ele observava seu filho rir quando Charlotte contava uma piada. Ele observava o menino exibir orgulhosamente seus desenhos desarrumados. Ele observava Ethan adormecer nos braços de Charlotte após um longo dia de brincadeiras. E cada vez que o observava, ele sentia algo estranho se agitar em seu peito. Uma emoção que ele pensou ter morrido com Melissa 2 anos antes. Uma tarde, Maxwell chegou em casa mais cedo do que o normal e ouviu risadas vindas do jardim dos fundos. Saiu e ficou escondido atrás de um arbusto de rosas, observando Charlotte e Ethan brincarem de pega-pega no gramado verde. Charlotte diminuiu o ritmo de propósito para que Ethan pudesse pegá-la. Então ela caiu na grama e deixou o menino subir em cima dela, os dois rindo incontrolavelmente sob o sol dourado da tarde. Ethan deitou-se no peito de Charlotte e perguntou com uma voz inocente se ela o amava. Charlotte acariciou o cabelo dele e disse que o amava muito, mais do que todas as estrelas no céu somadas. Ethan sorriu, perguntou se isso significava que Charlotte ficaria com ele para sempre. Charlotte ficou em silêncio por um momento, então o puxou para seus braços e sussurrou que ela ficaria com ele o máximo que pudesse. Ela prometeu. Maxwell ficou ali, ouvindo cada palavra, e sentiu sua garganta a apertar. Ele pensou em Melissa, pensou nos dias em que ela ainda estava viva, e esta casa era cheia de risos e calor. Ele havia acreditado que aqueles dias nunca voltariam. Ele havia aceitado uma vida de escuridão e frio até o fim de seus dias. Mas Charlotte havia trazido a luz de volta, não apenas para Ethan, mas para ele também. Ele se viu ansioso para voltar para casa. Viu-se sorrindo sem perceber quando ouvia o riso dela ao longe. Viu-se querendo saber mais sobre a garota de mãos calejadas e um coração gentil. Ele não sabia como chamar esse sentimento. Ou talvez soubesse, mas não ousava admitir. Ele só sabia que ao ver Charlotte segurar seu filho na luz tênue da tarde daquele dia, ele via uma imagem de família que pensou ter sido perdida para sempre, sendo lentamente pintada novamente nas cores mais quentes imagináveis. Victoria sabia que não podia esperar mais. A cada dia que passava, Charlotte se tornava mais importante dentro desta casa e a posição de Victoria estava sendo ameaçada mais seriamente do que nunca. Ela havia testemunhado a maneira como Maxwell olhou para Charlotte no jardim na tarde anterior. Aquele olhar não era o olhar de um empregador para um funcionário. Era o olhar de um homem apaixonando-se, mesmo que ele ainda não tivesse percebido. Victoria entendeu que se ela não agisse agora, tudo o que ela havia construído ao longo de 5 anos desabaria em nada. Naquela noite, depois que a mansão inteira adormeceu, Victoria escorregou para o quarto de Maxwell. Ela sabia que o mestre estava fora cuidando de negócios e não voltaria até amanhã. Suas mãos tremiam enquanto ela abria a gaveta da penteadeira, onde o Rolex banhado a ouro que Melissa havia dado a Maxwell no dia do casamento era guardado. Aquele relógio era a lembrança mais sagrada que Maxwell ainda tinha de sua esposa. Ele nunca o usava por medo de danificá-lo, mas ele nunca permitia que ele saísse de sua vista. Victoria pegou o relógio e o estudou ao luar que filtrava pela janela. Esta era a arma perfeita para destruir Charlotte. Escorregou o relógio em seu bolso e saiu do quarto como uma sombra. O quarto de Charlotte ficava no final do corredor do 2º andar, sua porta destrancada, porque ninguém nessa mansão tinha o hábito de trancar portas. Victoria a abriu e entrou silenciosamente. Charlotte dormia profundamente na cama, seu rosto pacífico, sua respiração constante. Victoria olhou para a garota com ódio nos olhos, então vasculhou o guarda-roupa. Ela encontrou o casaco que Charlotte frequentemente usava e colocou o Rolex em seu bolso interno. Quando ela terminou, Victoria saiu sorrateiramente e voltou para seu próprio quarto com um sorriso triunfante. Na manhã seguinte, Victoria bateu na porta do escritório de Maxwell no momento em que ele retornou para casa. Sr. Thornton, ela disse em uma voz tremendo,
Há algo importante que eu preciso reportar. O relógio da senhora Melissa, aquele que você guarda na gaveta da penteadeira. Ele se foi. Maxwell saltou para os pés, seus olhos escurecendo instantaneamente. O quê? Ele demandou em uma voz gelada. O que você disse? Victoria engoliu e continuou sua encenação. Esta manhã eu fui limpar como de costume e notei a gaveta ligeiramente aberta. Eu verifiquei e o relógio não estava lá. Eu perguntei a todo o pessoal e ninguém sabe nada. Eu acho que precisamos procurar. Maxwell saiu de seu escritório, seu rosto duro como pedra. Aquele relógio era a última lembrança de Melissa, a única coisa que ele tinha para lembrar sua esposa. Quem ousasse tocá-lo pagaria com sua vida. Ele ordenou a Raymond que reunisse todo o pessoal na mansão. Começar a procurar cada quarto. Victoria seguiu atrás, observando com preocupação fingida. Ela sabia exatamente onde o relógio estava e esperou pelo momento em que Charlotte seria exposta. A busca começou nos quartos dos empregados no porão e lentamente moveu-se para cima. Charlotte estava ao lado de Ethan no quarto dos meninos, não entendendo o que estava acontecendo. Ela só sabia que o mestre estava furioso e a mansão inteira estava tensa. Quando a busca alcançou o quarto de Charlotte, ela deu um passo para o lado calmamente e os deixou trabalhar, certa de que não tinha nada a esconder. Mas quando Raymond abriu seu guarda-roupa e verificou os bolsos de seu casaco, tudo colapsou. Raymond tirou o reluzente Rolex banhado a ouro e entregou-o a Maxwell, descrença escrita em seu rosto. Senhor, Raymond disse, sua voz prendendo, está aqui. Charlotte sentiu o sangue congelar em suas veias. Ela olhou fixamente para o relógio na mão de Maxwell, então para seu casaco, incapaz de entender como ele havia terminado lá. Não, ela chorou, sua voz tremendo. Não, eu não o peguei. Eu juro que não o toquei. Eu não sei por que está lá. Alguém me armou. Por favor, acredite em mim. Maxwell olhou para Charlotte com olhos tão frios quanto gelo. Todo o calor dos dias passaduzido. Ele segurou o relógio em sua mão, a memória final de sua esposa, a coisa que ele valorizava mais do que qualquer coisa no mundo. E ele havia sido encontrado no bolso da mulher em quem ele havia confiado. A mulher para quem ele havia aberto seu coração, sem nunca admiti-lo. Victoria estava atrás da multidão, com um meio sorriso cuidadosamente escondido. Ela observou Charlotte cair de joelhos, implorando, lágrimas escorrendo por seu rosto, e sentiu uma profunda e inebriante satisfação. O plano havia funcionado. A garota do lado sul estava prestes a ser expulsa e a posição de Victoria nesta casa seria mais forte do que nunca. Maxwell estava lá, olhando para Charlotte com uma expressão que ela nunca tinha visto antes, um olhar gelado que cortava direto no osso, preenchido com traição e raiva. O relógio Rolex em sua mão tremia com cada respiração pesada que ele dava. Você pegou isso, Maxwell disse, sua voz baixa e lenta como trovão distante rolando pelo céu. Você pegou a lembrança de minha esposa, a única coisa que me resta dela. Você ousou pegá-lo. Charlotte ajoelhou-se no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto, levantando a cabeça para olhar para Maxwell com desespero total em seus olhos. Eu não o peguei, ela soluçou. Eu juro a você, eu juro pela vida de minha mãe. Eu nunca toquei em nada que pertence a você. Alguém me armou. Por favor, acredite em mim. Por favor, me dê uma chance para explicar. Maxwell deu um passo para trás como se estar perto de Charlotte fizesse sua pele arrepiar. Ele lembrou como ele havia aberto seu coração para ela. Como ele havia confiado a ela seu filho. Como ele havia começado a sentir emoções que ele pensava terem morrido há muito tempo. E agora tudo parecia uma mentira. Um esquema de uma garota das favelas do lado sul para lucrar com sua riqueza. Ele se sentiu tolo. Ele se sentiu traído. E aquela dor se transformou em uma fúria que ele não podia mais controlar.
Saia da minha casa, Maxwell rugiu, imediatamente. Eu não quero ver seu rosto por mais um segundo. Raymond, tire-a e certifique-se de que ela nunca mais pisa aqui. Charlotte tentou se levantar, mas suas pernas não tinham mais força. Por favor, ela implorou, ao menos me deixe dizer adeus a Ethan. Ele não entenderá, ele ficará de coração partido. Não ouse dizer o nome de meu filho, Maxwell gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Você não tem direito de o falar. Você o usou para se aproximar de mim, para roubar de mim. E agora o que mais você quer? Saia! Raymond deu um passo à frente e agarrou Charlotte pelo braço, puxando-a para os pés. Havia algo inquieto em seus olhos, como se ele também duvidasse da verdade desta história. Mas ele não ousou desobedecer seu empregador. Victoria estava por perto com um rosto de tristeza fingida, enquanto seus olhos brilhavam com vitória. Charlotte foi arrastada pelo corredor, passando pelas pinturas caras que ela havia admirado todos os dias, passando pela escadaria onde ela havia uma vez cantado canções de ninar para Ethan, passando pelo grande salão onde ela havia ousado sonhar com uma vida melhor. Ela lutou, tentou virar para trás para olhar para o quarto de Ethan uma última vez, mas Raymond a segurou firmemente. Lá fora, a chuva havia começado a cair. As primeiras gotas de uma tempestade se aproximando, vento gritou através das árvores do jardim, soando como gritos angustiados. Charlotte foi empurrada para fora da porta da frente e caiu com força nos degraus de pedra congelantes. Ela levantou a cabeça e observou as portas da mansão baterem fechadas diante dela, sentindo como se o mundo inteiro estivesse desabando. A chuva caiu em lençóis, encharcando Charlotte até os ossos em segundos. Ela não tinha guarda-chuva, nem casaco, nem dinheiro, nada além das roupas em suas costas. Ela escorregou sua mão em seu bolso e tocou algo familiar, as luvas de borracha amarelas que ela carregava por hábito. Charlotte agarrou as luvas ao seu peito e desabou, soluçando na tempestade. Aquelas luvas eram a única coisa restante de sua breve felicidade, do riso de Ethan, do calor que Maxwell havia uma vez mostrado a ela. Agora estava tudo ido, roubado por um esquema que ela nunca tinha visto chegar. Charlotte cambaleou em direção ao portão através da chuva e vento, seu corpo tremendo de frio e dor. Ela virou para trás uma última vez em direção à mansão Thornton e viu uma pequena figura de pé em uma janela do segundo andar. Ethan. O menino estava lá com seu rosto pressionado ao vidro, olhos arregalados, olhando para baixo, para ela em medo confuso, não entendendo o que estava acontecendo. Charlotte queria gritar, para acenar a Deus, para dizer a ele que ela sentia muito, que ela o amava, que nada disso era culpa dele. Mas ela não pôde, porque uma mão puxou a cortina fechada e a figura de Ethan desapareceu. Charlotte colapsou na estrada, deixando a chuva chicotear seu corpo, deixando o vento uivar em seus ouvidos, e chorou até ela não ter mais lágrimas. Ela não sabia onde ir. Ela não tinha casa para retornar, porque seu apartamento do lado sul havia sido tomado de volta quando ela se mudou para cá. Sua mãe estava deitada em uma cama de hospital, e agora Charlotte não sabia quem pagaria as contas. Tudo havia desmoronado completamente, e Charlotte foi deixada sozinha na tempestade de Chicago, segurando um par de luvas amarelas encharcadas em suas mãos. Amanhã depois que a tempestade havia passado, Ethan acordou e a primeira coisa que ele fez foi correr para o quarto de Charlotte como ele fazia todos os dias. Ele empurrou a porta aberta e congelou quando ele viu o quarto de pé vazio. A cama arrumada, o guarda-roupa escancarado com nenhum único item deixado dentro. Ethan estava lá por um momento, seus olhos arregalados escaneando o espaço como se procurando por uma resposta para este estranho desaparecimento. Charlotte, ele chamou suavemente. Onde está Charlotte? Não houve resposta. Ethan correu para o corredor e começou a abrir portas uma por uma. Do banheiro ao depósito, da escadaria ao grande salão.
Charlotte, ele chamou mais alto, sua voz começando a tremer. Charlotte, pare de se esconder. Ethan está assustado. Ainda nenhuma resposta veio. O menino correu para o primeiro andar, apressou-se pela cozinha e rompeu no jardim dos fundos, chamando o nome de Charlotte sem parar. Os empregados o observaram com pena em seus olhos, mas ninguém ousou falar, como Victoria havia instruído-os a não mencionar o nome de Charlotte na frente da criança. Ethan correu de volta para dentro, suas pequenas pernas tropeçando de novo, lágrimas começando a derramar incontrolavelmente. Onde está Charlotte, biche? Ele chorou e gritou. Por que Charlotte não está aqui? Charlotte prometeu ficar com Ethan. Charlotte prometeu. Victoria apareceu no topo da escada com uma expressão fria. Ela havia se preparado para este momento e ensaiado um roteiro perfeito para explicar o desaparecimento de Charlotte. Charlotte se foi, Victoria disse calmamente. Ela era uma pessoa má. Ela roubou as coisas do papai e foi expulsa. Não ama Ethan. Ela estava apenas fingindo. Ethan estava ao pé da escada, olhando para Victoria com olhos cheios de confusão e medo. Não. O menino sacudiu a cabeça violentamente. Charlotte não é má. Charlotte ama Ethan. Charlotte prometeu ficar com Ethan para sempre. Você está mentindo. Você está mentindo. Então o menino começou a gritar e soluçar, seus gritos ecoando pela mansão como o lamento de um animal ferido. Charlotte! Ethan gritou. Charlotte, volte! Ethan quer Charlotte! Charlotte! Victoria sentiu uma dor de cabeça martelando dos gritos penetrantes. Ela desceu as escadas, forçando-se a suprimir a irritação crescendo dentro dela. Pare com isso, ela disse friamente a Ethan. Charlotte se foi e ela nunca mais voltará. Aceite isso. Mas Ethan não ouviu. Ele chorou ainda mais alto, gritou ainda mais forte. Ele se jogou no chão, chutando e batendo, chamando o nome de Charlotte de novo e de novo como se a pura repetição pudesse fazê-la aparecer. Victoria sentiu sua paciência estalar. Ela havia suportado esta criança por 2 anos, fingindo se importar, enquanto na verdade ela desprezava sua existência. Agora que Charlotte se foi, ela pensou que tudo voltaria ao normal. Ainda assim, o menino estava gritando assim. Eu disse para você parar com isso, Victoria gritou, e agarrou o braço de Ethan, puxando-o para os pés. Ouça aqui. Charlotte é uma ladra. Ela é má. Ela não merece que você chore assim. Pare com isso agora. Ethan lutou e mordeu a mão de Victoria, fazendo-a gritar de dor. Em uma explosão de raiva incontrolada, Victoria balançou sua mão e esbofeteou o menino no rosto. O som do tapa estalou pelo grande salão. Ethan caiu no chão, sua bochecha avermelhada com a clara impressão de 5 dedos, seus olhos arregalados de choque e dor. Ele estava lá, não mais chorando, não mais gritando, apenas olhando para Victoria com o mesmo olhar vazio e sem vida que ele havia tido 2 anos antes, quando ele testemunhou sua mãe ser morta a tiros. Victoria de repente percebeu o que ela havia feito. Ela olhou para sua mão, então para a criança deitada no chão, e um flash de medo cruzou seus olhos. Se Maxwell descobrisse sobre isso, ela estaria morta. Ela caiu de joelhos e tentou puxar Ethan para cima, sua voz de repente ficando falsamente doce. Ethan, sinto muito. Eu não quis dizer isso. Não conte ao papai. Ok. Eu vou comprar brinquedos para você. Eu prometo. Mas Ethan não reagiu. Ele deixou Victoria puxá-lo para os pés, seus olhos vazios, olhando para o nada, seus lábios apertados firmemente sem uma palavra. Ele havia recuado de volta para o casulo silencioso que Charlotte havia trabalhado tão duro para o tirar. E desta vez, parecia que ninguém podia alcançá-lo mais. Maxwell retornou à mansão naquela tarde depois de um longo dia lidando com negócios. Ainda assim, sua mente não conseguia focar em nada. A imagem de Charlotte ajoelhada aos seus pés, lágrimas escorrendo pelo rosto dela, enquanto ela jurava que era inocente, o assombrava implacavelmente.
Algo estava errado. Uma pequena voz em sua cabeça continuava repetindo aquele pensamento por toda a noite e pelo dia. Charlotte não era aquele tipo de pessoa. Teve inúmeras chances de pegar qualquer coisa desta casa. Ainda assim, ela nunca tinha. Ela só se importava com Ethan e nunca pediu por nada para si mesma. Quando Maxwell entrou no salão principal, a primeira coisa que ele notou foi o silêncio aterrorizante que havia se instalado sobre a mansão. Não havia som do riso de Ethan, nem pequenos passos correndo pelos corredores, nem um papai animado o cumprimentando quando ele voltava para casa. Raymond estava esperando, seu rosto tenso e seus olhos cheios de preocupação. Senhor, Raymond disse em uma voz baixa, algo aconteceu com o menino. Deveríamos verificar as câmeras de segurança. Maxwell sentiu seu coração apertar. Ele se moveu rapidamente para a sala de segurança, onde o sistema de vigilância monitorava toda a propriedade. Raymond havia preparado a filmagem e começou a reproduzi-la desde o início. O primeiro clipe mostrou Victoria se esgueirando para o quarto de Maxwell às 2 da manhã na noite anterior. Ela abriu a gaveta, tirou o relógio Rolex e o escorregou em seu bolso. Maxwell sentiu seu sangue ferver enquanto observava, suas mãos apertando em punhos tão forte que suas unhas cravaram em sua pele. O próximo clipe mostrou Victoria se esgueirando para o quarto de Charlotte, enquanto a garota dormia profundamente, vasculhando o guarda-roupa e escorregando o relógio no bolso do casaco de Charlotte. O rosto de Victoria, capturado claramente na luz fraca, usava um sorriso triunfante, nauseante. Maxwell saltou para os pés, seus olhos brilhando com raiva. Ele havia jogado uma mulher inocente para fora na tempestade. Ele não havia acreditado em seus apelos. Ele havia permitido ao verdadeiro inimigo viver sob seu teto por anos sem percebê-lo. Tem mais, senhor, Raymond disse, mudando para o próximo clipe. Isso é desta manhã. Maxwell olhou fixamente para a tela e viu Ethan gritando o nome de Charlotte. Viu Victoria agarrando o braço do menino e gritando. Então viu o tapa que enviou Ethan caindo ao chão. Ele viu seu filho deitado lá com aquela expressão oca, vazia, a mesma de 2 anos atrás. E a fúria dentro dele irrompeu como um vulcão. Maxwell saiu da sala de segurança, seus passos trovejando como trovão rolando. Ele foi direto para o quarto de Victoria e chutou a porta aberta sem bater. Victoria estava sentada em sua penteadeira, e quando ela o viu, ela saltou com seu familiar doce sorriso. Sr. Thornton, ela começou, mas suas palavras foram cortadas quando Maxwell a agarrou pela garganta e a lançou contra a parede. Você ousa! Maxwell rugiu, sua voz como uma fera rosnando. Você ousa incriminar Charlotte. Você ousa pôr a mão em meu filho. Quem você pensa que é? Victoria estava tão aterrorizada, seu rosto ficou branco. Ela lutou inutilmente enquanto o aperto de Maxwell apertava como um torno de ferro em seu pescoço. Sinto muito, ela soluçou. Eu só queria proteger você. Aquela garota é uma golpista. Eu só queria expô-la. Cale a boca! Maxwell gritou, jogando Victoria no chão como um saco de lixo. Você é a golpista. Você viveu nesta casa por 5 anos e mentiu para mim por 5 anos. Você pensa que eu não sei o que você queria. Você queria substituir Melissa. Você queria se tornar a senhora desta casa. Mas você nunca irá. Nunca. Victoria estava deitada no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto dela, enquanto ela rastejava em direção a Maxwell e agarrava suas pernas. Por favor, me perdoe, ela chorou. Eu trabalhei para você por 5 anos. Eu dei tudo a esta casa. Por favor, não me jogue fora. Eu vou consertar. Eu prometo. Maxwell a chutou para longe e olhou para ela com puro desprezo. Saia da minha casa, ele disse friamente, agora mesmo. Você não leva nada com você, sem roupas, sem dinheiro, nada. Você veio aqui com mãos vazias e você sairá com mãos vazias.
E se eu alguma vez ouvir que você abriu sua boca sobre esta família para alguém, eu juro que eu farei você desaparecer desta terra sem um traço. Raymond apareceu na porta e arrastou Victoria para os pés. Ela foi arrastada pelo corredor, escada abaixo, para fora da porta da frente, e jogada na rua da mesma forma que Charlotte havia sido tratada na noite anterior. As portas da mansão bateram fechadas atrás dela, terminando 5 anos de esquemas e ambição em uma única tarde. Maxwell estava no salão, sua respiração ainda pesada de fúria, mas agora apenas um pensamento encheu sua mente. Charlotte. Ele tinha que encontrá-la. Ele tinha que pedir desculpas. Ele tinha que trazê-la de volta antes que fosse tarde demais. Maxwell agarrou as chaves de seu carro e saiu correndo da mansão sem dizer uma palavra a ninguém. Raymond tentou correr atrás dele e ofereceu-se para vir junto, mas Maxwell o acenou bruscamente. Ele não tinha tempo para esperar. Cada segundo que passava era outro segundo em que Charlotte estava lá fora sozinha, sofrendo. Ele pulou no Maybach preto e pisou no acelerador, os pneus gritando contra o pavimento, enquanto o carro disparava para a frente como uma bala rasgando a noite. Lá fora, a chuva começou a cair novamente, a segunda tempestade em 2 dias consecutivos rolando em direção a Chicago como se o próprio céu quisesse testá-lo. A chuva chicoteou contra o para-brisa como milhares de pequenas balas. Os limpadores estavam funcionando em velocidade total e ainda não conseguiam limpar sua visão, mas Maxwell não diminuiu a velocidade. Ele dirigiu como um louco, furando semáforos vermelhos, zigue-zagueando pelo tráfego, indo direto para o lado sul, a parte mais perigosa de Chicago, um lugar que até a polícia evitava depois do anoitecer. Raymond havia enviado a ele por mensagem o endereço do antigo apartamento de Charlotte, e de acordo com a investigação, ela poderia ter voltado para lá porque ela não tinha outro lugar para ir. Maxwell orou que ela ainda estivesse lá, que ela estivesse segura, que ele não estivesse muito atrasado para consertar seu erro. O Maybach virou em uma rua escura levando para o lado sul, quando Maxwell sentiu que algo estava errado. Um caminhão preto de repente irrompeu de um beco próximo e bloqueou a estrada, forçando-o a pisar nos freios. Antes que ele pudesse reagir, mais 2 veículos apareceram por trás e pelo lado, completamente o cercando. As portas do caminhão voaram abertas e 4 homens vestidos de preto saíram, armas levantadas e apontadas diretamente para o Maybach. Maxwell os reconheceu instantaneamente. Eles eram os homens de Anthony Ritchie, o inimigo jurado que havia assassinado sua esposa 2 anos antes. Ritchie deve ter tido seus homens observando a mansão e avistado Maxwell saindo sozinho esta noite, uma chance perfeita para a vingança. Maxwell Thornton, um deles gritou através da chuva. O chefe Ritchie envia seus cumprimentos. Esta noite você verá sua esposa novamente no inferno. Maxwell não respondeu. Ele puxou a arma escondida debaixo do banco do motorista e chutou a porta do carro aberta, rolando para fora justo quando uma saraivada de balas estilhaçou o para-brisa onde ele havia estado sentado momentos antes. Ele se abrigou atrás do carro e retalhou o fogo, cada tiro preciso e letal. O caminho ele havia sido treinado através de anos no submundo. Um homem caiu, então outro. Mas os atacantes restantes continuaram atirando implacavelmente. Uma dor ardente rasgou o ombro esquerdo de Maxwell, enquanto uma bala perfurava a carne, sangue escorrendo por seu braço. Ele cerrou os dentes e continuou atirando, derrubando outro homem. O último entrou em pânico e tentou correr de volta para o caminhão, mas Maxwell não lhe deu a chance. Um tiro na perna o enviou caindo de cara no asfalto molhado. Maxwell caminhou, sangue pingando de seu ombro na estrada encharcada de chuva, e olhou para o homem gemendo a seus pés. Diga a Ritchie, Maxwell disse friamente, que eu estou vindo por ele, e quando eu o encontrar, ele implorará para morrer. Ele deixou o homem lá e retornou ao Maybach, suas janelas estilhaçadas por tiros.
Ele tentou o motor e, por pura sorte, ele ainda ligou. Maxwell pressionou o acelerador e dirigiu através da chuva, uma mão segurando o volante, a outra pressionada firmemente contra a ferida que não parava de sangrar. Sua cabeça começou a girar de perda de sangue, mas ele recusou-se a desmaiar. Não agora. Não quando Charlotte ainda estava lá fora esperando. 20 minutos depois, o Maybach parou em frente a um prédio de apartamentos em ruínas no lado sul. Maxwell saiu e cambaleou em direção à escadaria. Sangue pingando em cada degrau enquanto ele subia para o 5º andar. O corredor estava completamente escuro sem eletricidade. O fedor de umidade e urina atingindo seu nariz. Mas ele não se importava. Ele encontrou o apartamento número 507 e bateu. Nenhuma resposta. Ele bateu mais forte e chamou. Charlotte, eu sei que você está aí. Por favor, abra a porta. Ainda silêncio. Maxwell deu um passo para trás e chutou a porta de madeira podre aberta. Ele entrou no apartamento escuro e viu uma cena que esmagou seu coração. Charlotte estava sentada ao lado da cama velha, onde sua mãe estava deitada, mal respirando, as luvas de borracha amarelas ainda encharcadas e agarradas em suas mãos, seu rosto pálido de exaustão e desespero. Ela olhou para o barulho, e seus olhos se arregalaram em choque quando ela viu Maxwell parado lá, roupas encharcadas de sangue, seu rosto drenado de perda de sangue, ainda seus olhos fixos nela com algo que ela não conseguia pôr em palavras. Charlotte deu um passo para trás enquanto Maxwell cambaleava para o apartamento. Cada instinto gritando para ela correr, para se afastar do homem que a havia jogado na tempestade, sem ouvir uma única palavra que ela havia dito. Mas quando ela viu o sangue escorrendo de seu ombro e pingando no chão sujo, ela congelou. Você está ferido? Charlotte exclamou, sua voz tremendo, perguntando o que havia acontecido e quem havia feito isso a ele. Mas Maxwell não respondeu. Ele olhou ao redor do apartamento sujo, com suas paredes cobertas de mofo, teto vazando, sem eletricidade, sem aquecimento, e então para a mulher frágil mal respirando na cama velha e surrada, Dorothy Hayes, a mãe de Charlotte, lutando contra câncer terminal e parecendo como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Maxwell sentiu seu coração se partir porque ele havia jogado Charlotte na tempestade e forçado-a de volta para este inferno, enquanto ele sentava em luxo, confiando em uma traidora, percebendo que ele havia cometido o maior erro de sua vida. Ele deu um passo em direção a Charlotte e ela recuou, medo e mágoa preenchendo seus olhos enquanto ela perguntava por que ele estava aqui e o que mais ele queria depois de pegar seu emprego, seu dinheiro e Ethan. E então Maxwell parou e fez o impensável. Ele ajoelhou-se. O chefe da máfia mais poderoso de Chicago caiu de joelhos na frente de uma mulher de limpeza em um apartamento em ruínas no lado sul e pediu desculpas. Admitindo que ele havia verificado as câmeras, visto Victoria roubar o relógio e incriminá-la. Admitindo que ela era inocente e sempre havia sido, admitindo que ele a havia ferido de uma forma que não podia ser perdoada. Charlotte olhou para ele, atordoada, esvaziada por dias de lágrimas, enquanto o homem que causou seu sofrimento ajoelhou-se sangrando diante dela. E seus instintos se sobrepuseram a tudo enquanto ela sussurrava sobre seu ombro, precisando de curativo. Maxwell disse a ela que ele não importava. Ela sim, que sua mãe sim, prometendo consertar tudo enquanto ele ligava para Raymond com sua mão escorregadia de sangue e ordenava um helicóptero médico, transporte de emergência para o Northwestern Memorial, a melhor sala de cirurgia preparada, todos os custos cobertos. Os joelhos de Charlotte cederam enquanto ela desabava, chorando, perguntando por que ele estava fazendo isso, depois de não acreditar nela. E Maxwell rastejou mais perto, pegando suas mãos tremendo e dizendo a ela que era porque ele estava errado, porque ela merecia melhor, porque seu filho precisava dela,
e não havia falado desde que ela partiu, recuando de volta para o silêncio, e porque ele precisava dela também. Minutos depois, o helicóptero trovejou sobre o lado sul, equipe médica apressando Dorothy para uma maca enquanto Charlotte agarrava a mão de sua mãe, soluçando em descrença, enquanto Maxwell estava ao lado dela, pressionando seu ombro sangrando e apoiando uma mão firme em suas costas. Quando o helicóptero decolou, Maxwell pediu a Charlotte para voltar para casa, dizendo a ela que Ethan estava esperando, que ele estava esperando, pedindo por uma chance de consertar as coisas. Charlotte olhou para ele, encharcado de sangue e pálido, ainda sincero e implorando. Pensou no riso de Ethan e na forma como ele chamava seu nome, e assentiu. Maxwell a levantou com seu braço ileso, levou-a pelas escadas sujas e úmidas, e para a chuva que diminuía, acomodou-a no banco de trás do carro de Raymond esperando, e a deixou encostar em seu ombro todo o caminho de volta para a mansão. E pela primeira vez em 2 dias de inferno, Charlotte sentiu como se pudesse respirar novamente. Quando o carro parou em frente à mansão Thornton, Charlotte viu uma pequena figura de pé na porta da frente, embora fosse quase meia-noite. Ethan estava lá em pijama azul pálido, cabelo loiro bagunçado saindo em todas as direções, olhos inchados de chorar ainda arregalados, enquanto ele olhava para o carro se aproximando. Ele não havia dormido por 2 noites, não havia comido um único pedaço. Havia apenas sentado na janela esperando por um milagre. E o milagre havia finalmente chegado. No momento em que Charlotte saiu do carro, Ethan correu em direção a ela como uma pequena bala, suas pernas curtas se movendo tão rápido que ele quase tropeçou, batendo nela e envolvendo seus braços firmemente em suas pernas, soluçando sem fazer um som. Charlotte caiu de joelhos e o puxou para seus braços, suas próprias lágrimas caindo livremente. Ethan, ela sussurrou contra seu ouvido, desculpando-se repetidamente por sair sem dizer adeus, dizendo a ele o quanto ela havia sentido falta dele. Ethan levantou seu rosto encharcado de lágrimas e disse em uma voz rouca de tanto chorar que Charlotte não devia ir novamente, que ele estava assustado, que ele queria que ela ficasse com ele para sempre, pedindo a ela para prometer. E Charlotte o segurou mais apertado. Prometeu que nunca mais o deixaria. Maxwell estava por perto observando-os e sentiu calor se espalhar por seu peito. Uma emoção que ele havia acreditado ter morrido com Melissa, agora lentamente voltando à vida. Os dias que se seguiram tornaram-se um tempo de cura para todos na mansão Thornton. Charlotte foi mudada para o quarto mais bonito no 2º andar, ao lado do de Ethan, não mais confinada ao porão escuro. A ferida no ombro de Maxwell foi tratada e começou a curar. Dorothy passou por uma cirurgia bem-sucedida no Northwestern Memorial e começou a se recuperar. Então foi mudada para um quarto privativo na mansão para que Charlotte pudesse cuidar dela, enquanto ficava perto de Ethan. Maxwell reuniu toda a família e declarou que de agora em diante, Charlotte e sua mãe eram membros da família Thornton. E qualquer um que os tratasse com desrespeito responderia diretamente a ele. E ninguém ousou dizer uma palavra. Ethan lentamente voltou a ser a criança alegre e viva que ele havia sido antes de Charlotte partir, agarrando-se a ela de manhã até a noite, recusando-se a soltar como se com medo que ela pudesse desaparecer novamente. Charlotte ficou pacientemente ao lado dele, lendo para ele todas as noites, ensinando-o a desenhar todas as tardes, brincando de médico com as luvas de borracha amarelas que ela guardava como lembrança. Os sentimentos entre Maxwell e Charlotte cresceram silenciosamente com o tempo, como uma pequena chama lentamente alimentada com ar, começando com olhares mais longos quando eles se cruzavam no corredor, então breves toques de mãos na mesa de jantar, então conversas noturnas no telhado, com vista para as luzes brilhantes de Chicago. Maxwell contou a Charlotte sobre Melissa, sobre o amor deles e a dor de perdê-la,
Sobre os 2 anos de inferno observando seu filho afundar no silêncio, Charlotte contou a Maxwell sobre sua infância abusiva, sobre se esconder em armários para escapar de espancamentos, sobre seu sonho de se tornar professora que ela havia sido forçada a abandonar. Eles compartilharam as feridas mais profundas de suas almas e encontraram compreensão onde eles menos esperavam. Maxwell começou a voltar para casa mais cedo, passando mais tempo com Ethan e Charlotte, em vez de se afogar no trabalho, e descobriu que Charlotte não era apenas gentil, mas inteligente e forte. Uma visão da vida que ele nunca havia conhecido de sua torre de marfim. Charlotte descobriu que, por trás do exterior frio e assustador do chefe da máfia, estava um homem solitário ansiando por ser amado. Um pai devotado disposto a fazer qualquer coisa para proteger aqueles que ele se importava. Eles não o disseram em voz alta, mas ambos sabiam que algo estava mudando entre eles. Um fio invisível puxando-os mais perto a cada dia, e nenhum deles queria cortar aquele fio. 3 meses haviam se passado desde a noite em que Maxwell ajoelhou-se e implorou por perdão em um apartamento de favela no lado sul. 3 meses raros de paz na vida turbulenta do chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Mas no submundo, a paz era apenas o silêncio antes da tempestade. E Anthony Hitch nunca esqueceu sua rixa de sangue com a família Thornton. Ele havia observado Maxwell de longe por meses, sabia sobre a emboscada falhada quando 4 de seus pistoleiros foram derrubados, sabia que Maxwell havia trazido uma mulher de volta para a mansão e estava vivendo como uma família feliz, e ele percebeu que esta era a fraqueza fatal do inimigo. Maxwell Thornton podia ser um homem sem medo, mas todos tinham um calcanhar de Aquiles. No calcanhar de Maxwell estava a mulher de limpeza e o filho que Richie não havia conseguido matar 2 anos antes. Naquela tarde, Charlotte levou Ethan a uma loja de brinquedos no centro, depois que o menino a implorou por uma semana para comprar um novo conjunto de Lego, e ela não pôde recusar aqueles olhos cintilantes. Eles foram acompanhados por 2 guarda-costas que Maxwell havia designado. Homens grandes em ternos pretos que mantinham alguns metros de distância e escaneavam seus arredores. E Charlotte se sentiu segura, inconsciente de que eles haviam sido seguidos desde o momento em que deixaram a mansão. Quando eles saíram da loja carregando a sacola de brinquedos, tudo aconteceu muito rápido para Charlotte reagir. Uma van preta pulou a calçada e 4 homens mascarados saltaram. Os guarda-costas mal tiveram tempo de sacar suas armas antes de serem abatidos por tiros do veículo. Charlotte gritou e agarrou Ethan, tentando correr, mas uma mão áspera puxou seu cabelo e a arrastou de volta. Ela foi jogada na parte de trás da van junto com Ethan, que estava gritando de terror. As portas bateram fechadas e a van disparou, deixando 2 guarda-costas mortos na calçada em meio aos gritos apavorados dos transeuntes. Charlotte segurou Ethan firmemente na escuridão da van, tentando acalmá-lo mesmo enquanto seu coração acelerava de medo, sussurrando que ele não devia ter medo, que Charlotte estava aqui e o protegeria. Ethan tremeu em seus braços, olhos arregalados enquanto ele olhava para os homens mascarados sentados ao redor deles com armas em mãos, memórias inundando de volta da noite 2 anos antes, os tiros e o sangue de sua mãe, o pesadelo se repetindo. Exceto que desta vez Charlotte estava lá, e ele se agarrou a ela como uma boia em um mar negro. Depois de cerca de meia hora, a van parou, e eles foram arrastados para um armazém abandonado nos arredores de Chicago. Charlotte foi empurrada para o chão de concreto congelante, e Ethan foi arrancado de seus braços. Ela gritou e investiu contra ele, mas um chute em seu estômago a dobrou de dor. Um homem saiu das sombras sem máscara, e Charlotte viu um rosto envelhecido com olhos tão frios quanto os de uma cobra. Anthony Hitch olhou para ela com um sorriso triunfante e disse: "Esta deve ser a vadia que Maxwell Thornton tanto prezava." Olhou para Ethan, tremendo de medo, e disse que ele havia planejado matar o menino junto com sua mãe 2 anos atrás, mas seus homens inúteis o deixaram viver,
e hoje ele havia terminado o trabalho. Charlotte sentiu seu sangue virar gelo. Ela olhou para Ethan sendo agarrado pelo colarinho, seus olhos cheios de terror e desespero, e sabia o que ela tinha que fazer. Ela investiu contra ele, apesar da dor rasgando seu corpo, empurrou o homem para o lado e se envolveu ao redor do menino, protegendo-o com seu próprio corpo como uma barreira viva. Ela gritou que se eles quisessem matá-lo, eles teriam que matá-la primeiro. Ela não os deixaria tocá-lo, que eles teriam que passar por cima de seu corpo morto. Richie observou com diversão e ordenou a seus homens para batê-la até que ela soltasse o menino. Charlotte foi brutalmente espancada, punhos e botas batendo em suas costas e ombros. Mas ela não soltou Ethan. Ela o segurou firme e cobriu sua cabeça com seus braços, deixando cada golpe cair sobre ela em vez dele. Sangue escorria de sua boca e testa. Ainda ela não gritou, apenas sussurrou no ouvido de Ethan para não ter medo, que papai viria e o salvaria, que Charlotte prometeu. Ethan soluçou silenciosamente em seus braços, sentindo cada golpe atingir seu corpo, enquanto ela nunca soltou, segurando-o como se ele fosse seu mundo inteiro. E naquele momento, Ethan soube que Charlotte realmente o amava. O amava o suficiente para morrer por ele. Maxwell estava sentado em seu escritório, revisando relatórios de negócios, quando Raymond irrompeu sem bater, seu rosto pálido como a morte. Senhor, Raymond disse em uma voz tremendo, Charlotte e o menino foram sequestrados. Os 2 guarda-costas estão mortos. Homens de Hitch. Maxwell saltou para os pés e varreu cada documento da mesa em um movimento violento. Por um segundo dividido, parecia como se seu coração tivesse parado de bater. Não de novo. Não Charlotte e Ethan. Ele não podia perdê-los da forma como ele havia perdido Melissa. A raiva irrompeu dentro dele como uma explosão vulcânica, incinerando todo pensamento racional e deixando apenas um único, ardente desejo de matar Anthony Hitch com suas próprias mãos. Chame todos! Maxwell rugiu em uma voz que Raymond nunca havia ouvido em 20 anos de serviço. Todos! Eu quero cada pistoleiro que nós temos reunido em 30 minutos. Encontre Hitch a qualquer custo. Quem me trouxer sua localização ganha $1 milhão. Quem ficar no caminho morre. O império do submundo de Maxwell Thornton entrou em movimento como uma enorme máquina de guerra. Dezenas de pistoleiros foram convocados de toda Chicago. Informantes foram pagos 10 vezes sua taxa usual para rastrear os movimentos de Hitch, e contatos dentro da polícia e do governo da cidade foram ativados para selar todas as saídas possíveis da cidade. Dentro de 2 horas, Maxwell havia localizado o armazém onde Charlotte e Ethan estavam sendo mantidos, graças a um informante dentro da própria equipe de Hitch. Um comboio de veículos pretos rasgou a noite como uma matilha de lobos caçando. Maxwell estava sentado no banco da frente, com uma arma carregada em sua mão, seus olhos frios e destemidos. Ele havia matado antes, muitas vezes, mas ele nunca havia ansiado por sangue da forma como ele fez esta noite. Hitch havia tocado o que mais importava para ele, e ele pagaria com sangue. Quando o comboio alcançou o armazém, o assalto começou instantaneamente. Tiros trovejaram pela escuridão, flashes de cano estourando como fogos de artifício infernais. Os homens de Maxwell superavam os de Hitch em 3-1 e estavam muito melhor equipados, surgindo no armazém como uma onda gigante e imparável. Os soldados de Hitch caíram um por um, gritos e tiros ecoando por toda parte. Maxwell liderou da frente, não se escondendo atrás de outros como a maioria dos chefes, mas investindo direto na luta. Cada bala que ele disparou carregava a fúria de um homem defendendo sua família. Ele derrubou 5 homens em menos de 2 minutos, passando por cima de seus corpos sem um olhar. Quando a porta final foi chutada aberta, Maxwell viu uma cena que rasgou seu coração em pedaços. Charlotte estava deitada no chão de concreto congelante, suas roupas encharcadas de sangue,
Seu rosto machucado e inchado da surra, ainda seus braços estavam ainda firmemente enrolados ao redor de Ethan, recusando-se a soltar. Ela havia usado seu próprio corpo como um escudo para proteger seu filho, recebendo cada golpe para que Ethan não se machucasse. Anthony Hitch estava no canto com uma arma pressionada na cabeça de Charlotte, o último homem de pé no quarto. "Não chegue mais perto!" Hitch gritou, sua voz tremendo de medo. "Eu vou matar esta vadia. Eu juro que vou estourar a cabeça dela." Maxwell parou, seus olhos fixando-se nos de Hitch com ódio puro e assassino. "Vá em frente", Maxwell disse em uma voz de gelo. "Atire nela, e então você descobrirá exatamente o que eu farei a você." Hitch viu a morte nos olhos de Maxwell e sua mão começou a tremer. Ele sabia que havia perdido. Sabia que mesmo que ele matasse Charlotte, ele não sairia deste lugar vivo. Naquele momento de hesitação, Maxwell investiu para a frente e derrubou a arma da mão de Hitch. Hitch caiu no chão e Maxwell pulou nele, derramando golpe após golpe em seu rosto com toda a raiva que ele havia segurado. Sangue jorrou do nariz e boca de Hitch, mas Maxwell não parou. Não até o rosto de Hitch estar completamente arruinado. Então ele sacou sua arma e a apontou diretamente para a cabeça de Hitch. "Você matou minha esposa", Maxwell sussurrou, sua voz tremendo de ódio. "Você roubou a voz de meu filho por 2 anos, e esta noite você ousou tocar em Charlotte e Ethan. Você vai morrer, Rich, pela minha mão." "Não." A voz fraca de Charlotte veio de trás dele. Maxwell virou e a viu lutando para se levantar. Um braço ainda enrolado ao redor de Ethan, o outro apoiado contra o chão. Seu rosto estava coberto de sangue e hematomas, mas seus olhos imploravam a ele. "Não o mate", Charlotte disse roucamente. "Não suje suas mãos por ele. Não deixe Ethan ver você matar alguém. Ele já assistiu sua mãe morrer. Não o faça testemunhar outra morte." Maxwell olhou para seu filho tremendo nos braços de Charlotte. Os olhos arregalados de Ethan cheios de medo, enquanto eles olhavam para ele. E naquele momento ele soube que ela estava certa. Ele não podia matar Hitch na frente de Ethan. Ele não podia deixar seu filho vê-lo como um assassino. Não importa o quanto Hitch merecesse morrer, Maxwell baixou sua arma e se levantou, andando em direção a Charlotte e Ethan. "Chame os federais", ele ordenou Raymond, que estava parado na porta. "Entregue Hitch a eles com todas as evidências de seus crimes. Deixe-o apodrecer na prisão até que ele morra. Essa é uma punição muito pior do que uma bala." Maxwell ajoelhou-se ao lado de Charlotte e gentilmente puxou ela e Ethan para seus braços. "Sinto muito", ele sussurrou contra seu ouvido. "Sinto muito que eu não a protegi." Charlotte sorriu através de lábios ensanguentados e apertou seu aperto na mão de Maxwell. "Você veio", ela disse suavemente. "Você veio. E isso é tudo o que importa." 2 meses após o sequestro, as feridas no corpo de Charlotte haviam curado, mas as cicatrizes em sua alma permaneceriam para sempre como um lembrete daquela noite horrível. Anthony Hitch havia sido sentenciado à prisão perpétua, sem liberdade condicional, por inúmeras acusações variando de assassinato a tráfico de drogas. E ele apodreceria em uma prisão federal até o dia em que ele morresse. A mansão Thornton finalmente havia encontrado verdadeira paz, sem sombras do passado e sem inimigos espreitando no escuro, apenas risos e o calor de uma família lentamente tomando forma. Hoje era o 4º aniversário de Ethan, e Maxwell decidiu fazer uma pequena celebração com apenas aqueles mais próximos a eles. Não havia convidados extravagantes da alta sociedade, rostos falsos ou sorrisos educados. Apenas Maxwell, Charlotte, Dorothy, que havia quase totalmente se recuperado após sua cirurgia, e Raymond, que havia se tornado uma parte inseparável da família. A sala de estar foi decorada com balões coloridos e um banner de aniversário que Charlotte havia feito à mão. Um bolo em forma de urso de pelúcia estava na mesa com 4 velas brilhando suavemente.
Ethan estava sentado em frente ao bolo com olhos brilhando de felicidade, usando um chapéu de aniversário pontudo e sorrindo sem parar, enquanto todos cantavam a canção de aniversário. Apague as velas, filho, Maxwell disse, apoiando uma mão no ombro de seu menino. Lembre-se de fazer um desejo antes de fazer. Ethan apertou os olhos, seus lábios se movendo como se sussurrando seu desejo para si mesmo. Então ele respirou fundo e apagou todas as 4 velas de uma vez. Todos aplaudiram e Charlotte se inclinou para beijar sua testa. O que você desejou, Ethan? Dorothy perguntou suavemente com um sorriso caloroso. Ethan abriu os olhos e olhou ao redor da mesa com uma seriedade que era quase engraçada. Ele olhou para Maxwell, então para Charlotte, então de volta para Maxwell, como se decidindo se ele devia dizer isso em voz alta. Finalmente ele anunciou em sua voz clara que ecoou pelo quarto. Eu desejo que papai beijasse Charlotte. Silêncio encheu o quarto por alguns segundos. Dorothy riu e se levantou, dizendo que ela precisava pegar mais sorvete, e Raymond rapidamente a seguiu, fazendo uma desculpa para ajudá-la. Eles desapareceram na cozinha, deixando Maxwell e Charlotte sentados um de frente para o outro, seus rostos corados como 2 crianças pegas fazendo algo travesso. Ethan estava sentado entre eles, olhando para trás e para frente com olhos esperançosos. Crianças sempre dizem a verdade. Ele adicionou orgulhosamente, como se defendendo seu desejo. Charlotte estava prestes a falar, mas Maxwell olhou para ela e sentiu seu coração acelerar como nunca antes. Ele a havia amado por um longo tempo agora, talvez desde o dia em que ele a havia visto deitada em sua cama com as luvas amarelas e ouvido seu filho chamar papai pela primeira vez em 2 anos silenciosos. Ele a havia amado através de cada dia, observando-a cuidar de Ethan, através de cada conversa noturna no telhado e através dos momentos aterrorizantes, quando ele pensou que ele poderia perdê-la para sempre. Mas ele nunca havia ousado dizê-lo, com medo de assustá-la, com medo que ela pensasse que ele estava abusando de seu poder. Maxwell se levantou e caminhou ao redor da mesa para ficar na frente de Charlotte. Ele pegou a mão dela e gentilmente a puxou para os pés, seus olhos fixos nos dela com toda a sinceridade e amor que ele havia mantido escondido por tanto tempo. Eu sei que nós viemos de 2 mundos diferentes. Maxwell começou em uma voz baixa e firme. Eu sei que eu sou um monstro aos olhos de muitas pessoas, e eu sei que você merece melhor do que um homem como eu. Mas eu não posso parar de amar você, Charlotte. Você e suas luvas amarelas salvaram meu filho. Me salvaram também. Você trouxe a luz de volta para esta casa e calor de volta para meu coração. Eu amo você e eu quero você ao meu lado. Não como a cuidadora de Ethan, mas como a mulher da minha vida. Charlotte olhou para ele com lágrimas enchendo seus olhos. Ela o havia amado por um longo tempo, mas nunca havia ousado admiti-lo, acreditando que ela não era digna. Que uma garota das favelas do lado sul nunca poderia ficar ao lado do chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Mas agora, ouvindo suas palavras e olhando em seus olhos, vendo a verdade de seu amor, ela não estava mais com medo. Eu amo você também, Charlotte sussurrou. Maxwell sorriu, o sorriso mais brilhante que ele havia usado em anos. Então se inclinou e a beijou. O primeiro beijo deles não foi ardente ou dramático como em um filme de Hollywood. Ele foi gentil e caloroso, o beijo de 2 almas solitárias que haviam finalmente se encontrado. Ethan bateu as mãos e aplaudiu de sua cadeira. Seu desejo de aniversário havia se tornado realidade. 1 ano depois, a luz do sol dourada da tarde escorria pelas janelas do quarto principal na mansão Thornton. Um quarto que havia uma vez sido tão frio quanto uma tumba, mas estava agora cheio de calor e risos. Na mesa de cabeceira de carvalho, uma moldura de cristal descansava em um lugar de honra. E dentro dela não era uma fotografia ou uma peça cara de joia, mas um par de luvas de borracha amarelas gastas, envelhecidas pelo tempo. Abaixo da moldura estava uma pequena placa banhada a ouro com palavras delicadamente gravadas,
as mãos que nos salvaram. Era a lembrança mais sagrada da família Thornton, mais preciosa do que as pinturas de milhões de dólares nas paredes ou as antiguidades inestimáveis trancadas atrás de vidro. Charlotte estava deitada na cama grande, seu cabelo escuro espalhado pelo travesseiro, seu rosto brilhando em um simples vestido branco. Ela não era mais a zeladora das favelas do lado sul. Ela era agora a senhora desta mansão, a esposa de Maxwell Thornton. Mas mais do que qualquer coisa, ela era a mulher mais feliz do mundo. Ethan, agora com 5 anos, mais alto e mais forte do que o menino frágil que havia uma vez se encolhido silenciosamente em um canto escuro 3 anos antes, saltou ao redor dela e a atacou com cócegas. Charlotte riu até ela quase colapsar e fingiu implorar por ajuda. Salve-me. Eu estou sob ataque. Maxwell entrou no quarto, não mais usando o terno preto rígido que ele costumava usar para o trabalho. Apenas uma camisa branca, com mangas arregaçadas e calças caque confortáveis. Ele parecia mais jovem, mais em paz, como se o peso de tantos anos no submundo tivesse finalmente sido levantado de seus ombros. Ele pulou na cama e se juntou à batalha de cócegas. Os 3 rolando pelas lençóis de seda sem se importar se eles enrugariam ou ficariam sujos. Quando o riso finalmente desapareceu, eles estavam imóveis, olhando para o teto, Ethan no meio, com uma mão segurando a de Charlotte e a outra segurando a de Maxwell. Papai? Ethan de repente falou. Somos ricos? Maxwell virou para olhar para sua esposa, para sua barriga ligeiramente arredondada, onde uma nova vida estava crescendo dia a dia, para a felicidade brilhando em seus olhos. Então ele sorriu antes de responder a seu filho com uma voz cheia de amor. Sim, filho, nós somos muito ricos. Nós somos as pessoas mais ricas do mundo, mas não por causa de dinheiro no banco ou dos edifícios que papai possui. Nós somos ricos porque nós temos algo que dinheiro nunca pode comprar. Amor, família, pessoas que estão dispostas a sacrificar tudo um pelo outro. Ethan assentiu, como se ele entendesse algo profundo, embora ele tivesse apenas 5. Então ele abraçou Charlotte fortemente e sussurrou, Eu amo você, mamãe Charlotte. Charlotte o segurou perto e chorou lágrimas de felicidade. Era a primeira vez que Ethan a havia chamado de mãe. Maxwell estava paralisado, a palavra mãe vibrando no ar como um milagre sagrado que finalmente completou seu mundo quebrado. Ele olhou para as luvas amarelas emolduradas do outro lado do quarto e percebeu que aquelas mãos humildes haviam comprado para ele um tesouro que seus milhões nunca poderiam. Antes que ele se movesse para puxar Charlotte e Ethan para um abraço feroz e tremendo, seu coração finalmente encontrando a paz que havia sido enterrada desde a noite em que ele perdeu Melissa. Fora da janela, Dorothy estava sentada no jardim, lendo sob o sol da tarde. Totalmente recuperada de sua cirurgia e agora vivendo com a família de sua filha na mansão. Raymond estava por perto, cuidando dela com um sorriso gentil. Todos haviam encontrado seu lugar depois de tantas tempestades. E em algum lugar naquele quarto quente, as luvas de borracha amarelas dentro da moldura de cristal pareciam estar sorrindo, testemunhando o milagre criado por mãos comuns. A história chegou ao fim, mas sua mensagem perdurará através do tempo. O amor nunca olha para uniformes ou status social. O amor olha apenas para o coração batendo por baixo. Às vezes, os maiores milagres não vêm de médicos caros ou métodos modernos, mas de compreensão e compaixão sincera de um coração que sabe como cuidar. Às vezes, a pessoa mais rica não é a que tem mais dinheiro, mas a que tem mais amor. E às vezes, a verdadeira felicidade não é encontrada em luxo exterior, mas em momentos simples compartilhados ao lado das pessoas que você ama. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você se importa, para que elas também possam ouvir histórias significativas todos os dias. Como esta história fez você se sentir?
Você se viu ou alguém que você ama nestes personagens? A vida alguma vez trouxe a você um milagre inesperado? Nós realmente amaríamos ouvir os pensamentos do fundo de seus corações nos comentários abaixo. Desejamos a todos vocês assistindo este vídeo boa saúde, vidas alegres e dias cheios de paz e felicidade. Obrigado por ficar conosco através desta história inteira. Adeus e nós veremos você novamente no próximo vídeo.